Pessoal, vamos dar início então à nova ideia que eu vou instaurar agora no canal, que é de comentários a partir da lei seca, comentários do CPC a partir da lei seca do CPC. E esse é um programa que a gente planejou a partir do Instagram, houve a votação, então hoje será a primeira aula. E nessa primeira aula eu vou me dedicar a falar com vocês a respeito do título 2, que tem lá a comunicação dos atos processuais, o capítulo 2 da citação. Então, a citação ela começa a ser prevista no CPC a partir do artigo 238. No artigo 238 nós temos lá, citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Vejam bem, são 3 pessoas, tá? Réu, executado e interessado. Quem seria o interessado? No exemplo de Nelson Neri e da Rosa Neri, traz que o interessado seria aquele litisconsorte necessário, ativo, que deveria ter entrado no ajuizamento da ação e não entrou. Então, ele pode ser citado para acompanhar essa ação judicial. E essa citação, então, ela tem lugar em todos os tipos de processo, né? Seja de conhecimento, seja de execução, seja de procedimento especial, né? Em qualquer tipo de jurisdição, contenciosa ou voluntária, é necessária a citação, então, para convocar essas pessoas a compor a relação processual. O artigo 239 traz que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Sim, então aqui a questão da citação válida. É necessário nós termos uma citação válida. Essa é pressuposto de validade do processo. O ato puro e simples de citação é o pressuposto de existência do processo, tá? Então, nós temos uma diferença. Pressuposto de existência, apenas a citação, que ocorre a angularização processual, e pressuposto de validade do processo, citação válida, né? Então, é indispensável a citação do réu ou do executado. Claro que eles ressalvam, então exceptuam as hipóteses do indeferimento da petição inicial, não começa a relação processual, a petição inicial não foi aceita. E, em segundo caso, a improcedência liminar do pedido. Então, liminarmente, aquele pedido já foi julgado, já foi afastado, o processo não se iniciou, para que citação, tá? Na sequência, o 239, ele traz o parágrafo 1º. No parágrafo 1º está colocado da seguinte forma: o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade de citação, fluindo a partir dessa data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Então, alguns pontos que temos que ver aqui. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado, são aquelas pessoas que têm que ser citadas. Como é que eles podem comparecer espontaneamente? Juntando procuração, pegando carga dos autos, peticionando nos autos. Esse é o comparecimento espontâneo. Ainda que seja uma petição simplesmente para dizer que a citação foi nula. Ora, a citação foi nula, mas ele já compareceu aos autos, pronto, a citação se tornou válida, né? Então, porque ele já teve conhecimento daquele processo. Então, mesmo ele comparecendo para dizer que a citação foi nula, ela se convalida, ela se torna válida no momento que houve o comparecimento espontâneo. Muito bem. O parágrafo 2º traz ali: rejeitada a alegação de nulidade, então a pessoa vem aos autos para dizer que a citação foi nula. Bom, foi rejeitada essa alegação de nulidade, foi considerada a citação válida, sim, tá? Então, rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de, inciso 1º, conhecimento, o réu será considerado revel. E depois nós vamos ver os efeitos da revelia em uma outra aula. Inciso 2º, a execução, o feito terá seguimento. São as consequências dessa citação, dessa alegação de nulidade da citação ser afastada, ser rejeitada. Então, vai ser considerado o comparecimento espontâneo
e aí o processo vai ter a sua sequência, né? Então, rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 1, de conhecimento, o réu será considerado rével. 2, de execução, o feito terá seguimento. O artigo 240 agora. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, número 1, torna litigiosa coisa, número 2, constitui in mora o devedor, número 3, ressalvado, tirando, o disposto no artigo 397 e 398 do Código Civil. Muito bem, esses são os efeitos da citação válida, tá? Então, a citação foi válida, foi aceita, foi citado, réu, executado ou compareceu espontaneamente e tem-se por citado. O que acontece a partir daí? Esse ato de citação válida, ele simplesmente tem poderes dentro do processo, tanto no mundo processual quanto no mundo material. Muito bem, então a gente diz que existem efeitos materiais e efeitos processuais da citação válida. Quais são? Os efeitos materiais da citação válida são aqueles contemplados dentro da legislação civil. Então, constituir o devedor in mora é um efeito material. O que é constituir in mora? É declarar que aquele devedor está em atraso com o cumprimento da obrigação. Mora significa atraso. Interromper a prescrição, lógico, toda matéria pertinente à prescrição está lá no Código Civil. Se eu ajuizei a ação, interrompi a prescrição, ajuizei dentro do tempo hábil, não vai ser mais considerado prescrito. E terceiro, obsta decadência. Lógico, se eu ajuizei, não tem como nem prescrever, nem decair, se foi dentro do prazo dado. Esses são os efeitos materiais. Mas também a citação válida leva a efeitos processuais, que são efeitos de natureza processual, que estão contemplados dentro do Código de Processo Civil. Então, quais são? Induz litispendência, só para lembrar, a litispendência quando há triplicidade, né? São as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Tem aula no canal aqui sobre esses elementos, tá? Então, dá uma procurada nas aulas anteriores, eu falo sobre litispendência. Torna litigiosa a coisa e torna prevento o juízo, ou seja, todas as ações pertinentes àquela questão vão ser distribuídas para aquele juiz que vai se tornar o juiz competente para decidir todas essas questões. Então, aí eu falo de questões conexas e continente. Também tem aula do canal, tu dá uma procurada que eu falo sobre conexão e continência quando eu falo de competência. Então, torna prevento o juízo. Aquele juiz é o responsável por decidir todas essas questões. E ali ele excepciona os artigos 397 e 398 do Código Civil. Então, o que ele faz isso? Por que ele faz? Porque nesses artigos existe um conceito de quando se opera a mora. O que está sendo dito aqui? Que a citação válida, né, constitui o devedor in mora. Aí, ressalvado o Código Civil. Então, no Código Civil, se constitui o devedor in mora, no caso do inadimplemento, induz automaticamente a mora da parte. No momento que ele se tornou inadimplente com a obrigação que ele tinha assumido, naquele momento, automaticamente, ele se torna in mora, não há necessidade de entrar com o processo e ter uma citação válida, tá? E o segundo artigo, que é o 398, a mora começa nas obrigações decorrentes de atos ilícitos. Essa mora começa desde que o devedor praticou o ato ilícito. Então, constitui in mora a citação válida, a não ser que seja ato ilícito, que é constituído desde a ocorrência do ato ilícito, e a não ser que seja o inadimplemento da obrigação no plano civil, que constitui automaticamente in mora. Então, numa leitura completa agora para absorver o artigo, e eu peço que vocês se deem conta, já que é lei seca e já que numa prova pode trazer um item ou não, sublinhem os itens, tá? Citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, isso é importante, eu não falei ainda,
pode ser ordenada pelo juízo incompetente. Eu entrei com a ação no juízo errado, tá? E ele determinou a citação. E depois se deu conta que não era caso daquele juízo. Bom, mas ele determinou a citação, ainda que essa citação tenha sido determinada por juízo incompetente. Era da Justiça Estadual, eu entrei na Federal. Era da Justiça do Trabalho, eu entrei na Justiça Comum Estadual, tá? Ainda se o juiz deu a ordem de citação, já foi considerado válida nesse momento, tá? Então, presta atenção. A leitura do artigo é o seguinte, 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui mora o devedor. Os 3 pontos. Ressalvado o disposto no artigo 397 e 398 do Código Civil. O parágrafo 1º traz o seguinte: a interrupção da prescrição, tá? Que simplesmente pelo artigo a gente tem que induz em litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora. Aí o parágrafo 1º traz a questão da prescrição, que a gente viu que é de uns efeitos materiais, tá? A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Então, a questão da prescrição em especial, tá? O despacho, tá, do juiz que determina a citação, ainda que seja feito por um juiz incompetente, essa questão da interrupção da prescrição, ela vai retroagir a data da propositura da ação. Então, eu entrei com a ação no último dia para não estar prescrito, por exemplo. O juiz despachou depois, mas esse despacho, ele retroage a data da propositura da ação, né? Então, se considera para fins de prescrição a data da propositura da ação. No parágrafo 2º, traz um porém, tá? Então, eu vou ler o parágrafo 1º e o 2º na sequência para a gente entender. O 1º diz: a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Parágrafo 2º. Incumbe ao autor adotar no prazo de 3 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. O que é isso? Isso significa o seguinte: o autor, ele tem que ser diligente, pessoal. Ele tem que trazer um endereço em que more realmente o executado ou o devedor para que ele seja citado corretamente. Ele tem que pagar as custas de condução, caso sejam necessárias, para a citação daquele devedor. O autor, ele tem que ser diligente para que aquela citação se opere de maneira válida, sob pena do parágrafo 1º, que diz que retroagirá a data da propositura da ação, não se operar, e aí o feito estará prescrito, tá? Então, prestem atenção nesse dispositivo, tá? O parágrafo 3º, ele traz o seguinte: a parte não será prejudicada pela demora imputada exclusivamente ao serviço judiciário. Por óbvio, eu não tenho como imputar à parte o problema do serviço judiciário. Então, se levou muito tempo para se operar aquela citação, não foi por falta de diligência do autor, foi de repente mandar a carta para o lugar errado, voltou, aí tem que fazer o mandado e o cartório não faz o mandado a tempo. Então, qualquer morosidade que seja dependente do judiciário não pode implicar nesse artigo aqui. O efeito retroativo, no parágrafo 4º agora, o efeito retroativo a que se refere o parágrafo 1º, que retroage a data da propositura da ação para evitar a prescrição, aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei, tá? Então, aquilo da assinatura do juiz do despacho retroagir a data da propositura se aplica à prescrição, a decadência e a demais prazos extintivos previstos em lei. O artigo 241 traz o seguinte: transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento.
Esse artigo é o seguinte: ocorre nos casos em que tramitou uma ação anterior e essa ação ela foi extinta com resolução de mérito, tá? E após essa ação com resolução de mérito, o autor ingressa com uma nova ação. Simplesmente, se já teve essa ação com resolução de mérito, daqui a pouco, se transitou em julgado, nós temos coisa julgada. Então, essa coisa julgada é impeditivo de entrar com uma outra ação, né? E diz ali, transitada em julgada a sentença, ou seja, estamos com coisa julgada. Então, no momento em que o autor entra com uma ação que tem o mesmo teor, só que tem uma coisa julgada anterior, isso é um fato que vai impedir dele continuar com essa ação, né? Então, incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria comunicar ao réu que houve o trânsito em julgado dessa ação. Mas isso vale apenas se essa ação foi extinta com base no artigo 487, que é a extinção com resolução de mérito. Porque se a extinção se deu sem resolução do mérito, que é do 485, simplesmente não opera a mesma coisa, porque o autor pode entrar novamente com a mesma ação se ela foi extinta sem resolução do mérito, tá? Então, o texto do artigo: transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. O artigo 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Parágrafo 1º. Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar pelos atos por ele praticados. Então, o que nós temos aqui, gente? Nós temos nesse artigo 242 que a regra é que a citação seja pessoal, tá? Primeiro ponto. E ela pode ser feita, no entanto, não na figura do réu, não na figura do executado, mas sim na figura de pessoa que seja representante legal desse ou de procurador do réu que tem esses poderes de receber citação, tá? Então, como assim representante legal? Como é que tu vai citar, por exemplo, tu quer uma ação de exoneração de alimentos, né? Ou de exoneração não seria o caso, mas uma ação de revisão de alimentos, melhor dizendo. Tu tem uma ação de revisão de alimentos contra o menor. Tu quer baixar os alimentos. O menor, ele tem representante legal, se ele for absolutamente incapaz, e relativamente ele vai ter, no caso, assistente. Então, a citação, aqui nesse caso, ela pode ser feita, ela deve ser feita na figura do representante legal do menor. Não vá a criancinha lá assinar a carta de citação, tá? Ou procurador ou advogado que tenha poderes para receber a citação. Então, na ausência do citando, pelo parágrafo 1º, essa citação vai ser feita na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar por ato por eles praticados. Parágrafo 2º é a questão do locador. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel procurador com poderes para receber a citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel, encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Uma questão autoexplicativa, ele não está no Brasil, então aquele que administra os seus bens que vai poder receber a citação em nome dele. E o parágrafo 3º traz também a citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de suas respectivas autarquias e fundações de direito público, será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Então, o Estado, ele é citado na pessoa do Procurador-Geral do Estado, o município, né, na questão da Procuradoria do município, advogado da União, procurador da Fazenda Nacional, são os advogados públicos que representam estes entes, tá?
O artigo 243 traz o seguinte: a citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. A regra é o endereço do réu, tá? Então, por isso que é importante ter-se o endereço do réu para a propositura da ação, tá? Existe até dentro do fórum, existe a questão de busca do endereço, né? Tu não sabe exatamente o endereço, então tu tem o CPF, tu pode buscar o endereço, fazer essa diligência anterior de busca, mas a regra é que o autor apresente o endereço residencial do réu para que a citação seja realizada, tá? Parágrafo único, envolve a questão do militar. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida a sua residência ou nela não for encontrado. A regra segue sendo a residência, ainda que seja militar. A regra é a residência. Se não for encontrado na sua residência, né, ou se não for conhecido o endereço dessa residência, ok, pode ser citado na unidade em que estiver servindo. O artigo 244, ele diz o seguinte, 244, não se fará a citação salvo para evitar o perecimento do direito. Então, é possível fazer. Se o direito tiver em vias de perecimento, por exemplo, sei lá, tá quase prescrito a ação, a pessoa tá viajando para outro lugar, eu não vou conseguir encontrar aquela pessoa, tá? Então, a regra é que não se faça citação nesses casos, mas em caso de possível perecimento do direito, perda desse direito, se torna possível. Então, presta atenção, artigo 244, não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito. Inciso 1º, de quem estiver participando de ato ou culto religioso. Não, desculpa, li errado. De quem estiver participando de ato de culto religioso. Inciso 2º, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral, em 2º grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Olha quanta regrinha tem aqui, gente. Presta atenção, tá? Porque isso numa prova de marcar compromete, tá? Cônjuge, companheiro ou qualquer parente do morto, aí considerando parente, consanguíneo ou afim, na linha reta ou na linha colateral, em 2º grau. Concurso adora confundir aqui. Aqui é 2º grau. No dia do falecimento e nos 7 dias seguintes ao falecimento. Por favor, gente, não são 7 dias úteis, 7 dias corridos, seguidos ao falecimento, tá? Então, não se fará a citação dessas pessoas. 3º, de noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Também não se faz a citação, a não ser para salvaguardar um perecimento de direito, tá? E o último inciso, o 4º, de doente enquanto grave o seu estado. Me parece uma coisa tremendamente lógica. Tu vai o quê? Entrar na UTI para citar o doente? Não tem como. Isso tudo vai ter que ser certificado, né, gente? Vai ter que ser certificado pelo oficial de justiça, dizendo o que aconteceu, por que não foi feita a citação. Vai ter que ter justificação disso, sim. Artigo 245. Não se fará a citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-lo. Parágrafo 1º. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Então, na certidão do oficial de justiça tem que ser muito minuciosa, tá? Tem que explicar exatamente que essa pessoa que deveria ser citada, ele aparenta ser mentalmente incapaz ou não ter possibilidade de recebê-lo, como por exemplo o doente, né?
Então, tem-se que ver, o oficial de justiça tem que ser muito específico nessa certidão, dizendo que ele deixa de citar porque há suspeitas, há uma forte ideia de que a pessoa seja incapaz, né? Ou que está impossibilitado realmente de receber a citação. Parágrafo 2º. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico que apresentará laudo no prazo de 5 dias. Cuida esse negócio de número. Eles adoram colocar número e aí que a gente se perde. Ele coloca as assertivas tudo igualzinho e troca o número, tá? Então, para examinar o citando, o juiz nomeará médico que apresentará laudo no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Dispensa-se a nomeação de que trata o parágrafo 2º, que é do médico, se pessoa da família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade. Então, se a própria pessoa da família apresentar uma declaração, um laudo médico particular que ateste essa incapacidade, fica suprida esse laudo médico nomeado pelo médico do juízo, tá? Muito bem, esse atestado aqui, pessoal, ele tem presunção juris tanto, então ele pode ser discutido posteriormente no processo, né? Ele vale enquanto não se fizer prova ao contrário, né? Ele pode ser impugnado, essa presunção é relativa. Parágrafo 4º. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando quanto à sua escolha a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. Então, claro que ninguém pode ficar sem ter defesa, sem ter alguém que o represente em juízo. Então, vamos dizer que essa pessoa, ela não tenha ninguém por ela, tá? Então, o juiz, ele vai nomear o curador é aquele que vai tomar conta dos atos desse processo em nome dessa parte que é incapaz, ele vai nomear um curador ao citando, e vai obedecer na sua escolha preferências estabelecidas em lei. Então, se for o filho, se tiver a mãe, se tiver o guardião, se for o pai, se for um parente, alguma coisa assim, existe essas colocações na lei, tá? Para a defesa dos interesses do citando. Caso feita a citação de um réu que seja mentalmente incapaz, isso é passível de nulidade do processo. Isso é uma coisa importante. Então, por isso que é importante que o oficial especifique muito bem, seja muito minucioso na descrição que ele dá. E pode até a pessoa nem estar interditada ainda, mas ela ter alguma incapacidade e depois vem a ser interditada. Não vale aquela regra. Ah, não, enquanto não está interditado, o sujeito é capaz. Não. Simplesmente esse ato vai ser nulo sim, tá? Então, gente, ficamos aqui na nossa primeira aula sobre citação. Vamos ter sequência nas próximas aulas ainda para falar desse tema, porque estamos indo artigo por artigo e senão a aula fica muito longa. Então, na próxima, nós vamos partir a partir das espécies de citação, a partir do artigo 246. Muito obrigada, até lá. Fiquem bem. Beijo.